Diácono Fernando, irmãos e irmãs aqui no Santuário Diocesano de Santo Antônio, irmãos e irmãs que estão participando através das redes sociais. Ao escutar o trecho do Evangelho agora proclamado, nós podemos pensar o seguinte: naquela última ceia estava sendo alinhavado de uma forma definitiva uma história tão aguardada e vivida durante 33 anos pisando nesta terra, o mundo, que é a história de Jesus. Mas é muito bom para a nossa vida de fé perceber que Jesus estava consciente de tudo que estava acontecendo. Ele sabia do traidor, ele sabia que o seu fim estava próximo, dentro de pouco tempo, poucas horas. Ele sabia do coração de cada um, como hoje ele sabe do nosso coração. Ele sabe de cada momento da nossa vida. Mas como é interessante também saber que Jesus viveu tudo com serenidade e com humildade. Aquela serenidade que olhava para as pessoas que passavam fome e matava a fome daquele povo. Aquela serenidade de quem enxergava no meio de uma multidão quem tinha tocado no seu manto, e era um toque que expressava necessidade de cura. A serenidade de quem chegava diante de um túmulo do amigo e manda retirar a pedra e convida para vir para fora. A serenidade de quem esteve todos os dias, todas as horas, convivendo com seus discípulos, com seus apóstolos, e sabendo o que cada um tinha dentro de si. E hoje ele vem dizer para todos nós que estamos aqui: eu conheço a sua vida. Mesmo que você esconda de todo mundo alguns pontos, eu conheço a sua vida. E ele faz um convite para cada um de nós. Aprenda a lição do simples. Retire o seu paramento, a sua roupa, que transmite vaidade, orgulho, beleza, e vista o avental da humildade, o avental da simplicidade, o avental do serviço e da ajuda ao próximo. E ele faz nesta noite um convite. Vamos sentar, vamos conversar, vamos partilhar, vamos comer juntos, vamos festejar. Porque para Jesus, a cruz não era um horror e nem um terror, mas era o caminho para a festa que não acabaria nunca mais com a sua ressurreição. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, aqui no santuário e todos que estão nos acompanhando, quando a gente veste o avental da humildade, nós também conseguimos servir.
E Jesus não veio, ele disse, para ser servido, mas para servir. E um dos últimos gestos, perto dos seus discípulos, junto dos seus apóstolos, foi retirar o seu manto, se cingir com uma toalha e lavar os pés dos apóstolos. E naquele momento Pedro interfere. Mas por que o Senhor quer lavar os meus pés? E Jesus diz: olha, eu vou lavar, e se você não deixar, você não terá parte mais comigo, ou seja, você não ficará mais comigo, não fará parte do meu reino. Aí Pedro deixou. Sabe por que Pedro reclamou? Nós sabemos que ele era reclamão de tudo, nervoso, falava tudo o que pensava, não tinha o pudor, nem com Jesus ele enfrentava, mas ele falou aquilo porque ele não entendia dentro dele, ele não aceitava. O mestre, o Senhor, vai fazer aquilo que o servo mais humilde de uma casa faz, que é lavar os pés do seu patrão, lá no palácio, lavar os pés do rei. Talvez Pedro, se Jesus tivesse dado tempo, ele teria falado: nós é que devemos lavar os seus pés. Mas Jesus respondeu sem Pedro ter falado, no finalzinho do evangelho de hoje: isso que eu fiz, vocês devem fazer para os outros, sempre. Aí vem, então, a nossa vida iluminada pelos exemplos, pelo modelo que é Jesus na nossa caminhada deste mundo. Quantas pessoas, meus irmãos, estão precisando que lavemos os seus pés? Muitas vezes, esta pessoa está dentro da nossa casa. Aquela pessoa que você tem dificuldade para viver bem. Outras vezes é lá no seu emprego, outras vezes é um vizinho, e muitas vezes você encontra uma pessoa. E você vai lavar os pés daqueles que precisam da sua pessoa. Como Jesus fazia, ele ia ao encontro. E nessa ceia, nessa refeição que ele faz com os seus apóstolos, ele ensina: fazei isto em memória de mim. Hoje nós estamos aqui celebrando a Eucaristia. Todos os dias nós celebramos. De modo especial participamos aos domingos, no sábado também, que já é o preceito dominical. E vou dizer uma coisinha muito importante, apenas para relembrar para todos que estão aqui. Cada missa que é celebrada, Jesus está presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Em cada missa celebrada, nós sentimos vontade de voltar para uma outra celebração qualquer dia, porque Jesus está aqui. Nesses dias, uma senhora já de uma certa idade falou assim para mim: padre, a missa de uma pessoa da nossa família foi celebrada aqui no santuário. A família toda estava muito triste, porque a pessoa tinha atentado e conseguido contra a sua própria vida. Era a missa de 7º dia.
E ela falou assim para mim: o Senhor falou certas coisas que foi encaixando na vida da família que eu pertenço também, na dor, na tristeza que nós estávamos falando, vivendo. Eu respondi para ela: sabe, minha senhora, apenas a minha voz e a minha boca, mas quem falou através de mim foi Deus. Deus que foi iluminando. Eu fui apenas o veículo de Deus, o instrumento dele, para confortar, consolar e animar. Onde Jesus estava? Longe daqui? Não. Jesus estava aqui, no coração das pessoas. E ele sabia, não porque estava aqui, mas ele acompanha, ele sabe. E na Eucaristia ele sabe tudo que nós precisamos ouvir. A sua palavra, os cânticos, as orações. É um carinho de Jesus para todos nós sem distinção. Por isso que a gente tem vontade, repito, de voltar, de participar outras vezes, porque o Senhor fala profundamente com cada um de nós. E aí ele nos convida: venha sentar comigo, venha conversar comigo, venha saborear da minha presença, venha desfrutar do meu amor. E nessa hora, a gente se senta no lugar que os apóstolos estavam sentados. E aí nós vamos percebendo como Jesus é simples e como Jesus na Eucaristia quer ficar conosco. Queridos irmãos e irmãs, lá na primeira leitura, nós vimos a descrição de uma ceia, de uma festa, de um alimento, de um povo que lembraria para todo sempre a libertação que Deus estava fazendo com eles. Na segunda leitura, fala justamente da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor teve o seu ponto alto na cruz que amanhã nós vamos celebrar. Mas ali Jesus se entregou, como hoje ele continua se entregando para todos nós dentro da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, tenham amor à Eucaristia. Os que têm possibilidade, recebam. Os que não têm possibilidade, pelas circunstâncias da vida, façam a sua comunhão espiritual sempre. E todos nós devemos sentir o amor, a graça, a misericórdia, a vida, a bondade, a luz de Jesus. Quantos dizem que se sentem muito bem quando rezam, quando recebem Jesus, quando dele de alguma forma se alimenta. Que nós tenhamos sempre o desejo de estar perto do Senhor. E hoje, ao lavar os pés destes 12 senhores que estão aqui, representando os apóstolos, eu também vou retirar a casula, que é esta parte festiva. Vou pegar uma toalha, vou lavar os pés de cada um. E como Jesus, que beijou, eu também beijo o pé de cada um. E naquele momento em que eu for beijar o pé, eu vou me inclinar um pouco na direção deles, para mostrar que aquele que serve é aquele que se desdobra
e se dobra diante daquele que está diante dele. Então, meus irmãos, nós vamos agora participar desse momento, lembrando que não é um teatro, que não é uma encenação, mas é fazer o memorial, ou seja, trazer para hoje o gesto de Jesus. E logo no começo da homilia eu disse, Jesus, poucas horas antes de morrer, na ceia que escutamos no trecho do Evangelho, ele deu um dos últimos exemplos mais significativos para todos nós. Lavou os pés dos apóstolos, instituiu a Eucaristia. Com isso instituiu todos os sacramentos da igreja, para que nós pudéssemos sentir, enquanto aqui estamos, um pouco do céu, até alcançarmos definitivamente o céu. Cantando, nós vamos então participar desse momento.